Buenas, meus amigos, por aqui Fabrício Marques, Pedra Moura, Consultoria Agropecuária. Estamos dando início ao terceiro episódio do nosso novo projeto Recalculando a Rota. E do que se trata esse projeto novo? É uma série de estudos de caso, inicialmente com exclusividade para quem é aluno do nosso curso, e que tem o objetivo de fazer um diagnóstico, uma espécie de raio-x do sistema de produção, da propriedade do entrevistado em questão, para que a gente consiga identificar alguns pontos que a gente possa melhorar e que trabalhe fazendo a espécie de um GPS, indicando novos passos, novos caminhos a serem seguidos, para que a gente consiga melhorar cada vez mais a eficiência operacional dentro da propriedade, que isso obviamente reflita nas questões técnicas e, por fim, gere um aumento de produtividade. Afinal de contas, o nosso principal objetivo com todos os produtores é fazer que o produtor colha cada vez mais, gastando cada vez menos. Então, hoje nós vamos conversar com o Ricardo Crespo, da Fazenda Boa Vista, de São Lourenço do Sul. O Cadinho, vocês já percebem, né, que eu tenho uma certa intimidade com ele, então o Ricardo, ele foi nosso estagiário também da Pedra Moura, então além de ser aluno do nosso curso online, a gente teve a oportunidade de conviver por uma safra atuando em conjunto dentro das propriedades que a gente atende, e é uma satisfação para a gente ter a oportunidade de compartilhar um pouco mais de conhecimento com o Ricardo, que concluiu a sua graduação dentro da nossa empresa e que a gente se honra de fazer parte dessa formação e principalmente de continuar agora através dessa colaboração virtual, ajudando aí com o desempenho dele agora profissional, atuando no negócio da família. E é isso que a gente vai conversar um pouco com o Ricardo hoje. Eu só gostaria de fazer duas perguntas primeiro, Ricardo, para ti, que são relacionadas aos conteúdos do curso, tá? Duas perguntas simples de respostas de sim ou não, não precisa justificar, porque no decorrer da nossa conversa eu tenho certeza que esses temas vão vir, e daí a gente acaba aprofundando eles um pouco mais. Mas eu gostaria de saber, da tua parte, se o curso, mesmo ele sendo 100% online, se tu conseguiu colocar em prática as questões abordadas nas aulas. Com certeza, Fábio, deu para colocar bastante em prática aí, e agora estamos esperando pelos resultados aí. Maravilha. Tu já, de certa forma, tu já emendou com a segunda pergunta, que era justamente essa. Após colocar as questões em prática, tu já está conseguindo observar alguma mudança, algum resultado nas lavouras, no negócio de vocês, de uma maneira geral? Algum impacto positivo? Sim, com certeza, bastante impacto positivo. Maravilha. Então, assim, essas questões depois a gente vai, no decorrer da nossa conversa, da nossa entrevista aí, da nossa mentoria, como a moda está falando hoje, né? Esse serviço cada vez mais presente na nossa realidade pelas condições aí que essa pandemia nos impôs, né? Mas é uma maneira da gente não parar no tempo, e eu gosto de dizer que se a gente para no tempo, ele nos cruza por cima. Então, a gente tem que estar acompanhando a evolução das coisas. E, Ricardo, eu gostaria que a partir de agora, até para que eu pudesse começar a entender um pouco melhor o negócio de vocês, que tu faça uma breve apresentação tua e do negócio, da propriedade, né? Como é que é? Conta um pouco da tua história, um pouco da história da propriedade, para que a gente comece a falar sobre o sistema de produção e depois entrar em alguns detalhes mais específicos das lavouras, da pecuária, dos resultados, enfim. Então, te apresenta para nós aí, apresenta um pouco da história da Fazenda Boa Vista. Então, meu nome é Ricardo Crespo, eu sou engenheiro agrônomo e após finalizado aí a graduação, eu comecei a dar uma consultoria e tocar na propriedade do meu avô. E essa propriedade, ela conta com 330 hectares próprios e 120 hectares arrendados. Em torno da propriedade são 200 hectares de lavoura de soja e 92 hectares de arroz. E também, na verdade, era a parte mais forte da propriedade antigamente, a pecuária, que segue até hoje, com sistema de cria. Não chega a ser um sistema completo, porque os terneiros são descartados, mas diria que semi-completo, porque as vacas são retidas e finalizadas até o engorde total.
Maravilha. Então, os 300 hectares é de campo próprio, tu disse, né? Isso, 330, na verdade. 330 e 120 de área arrendada. Isso. Tá, beleza. E a condução das lavouras, Cadinho, as lavouras são próprias ou tem parceiros? Tem algum arrendatário que atua? São próprias. As lavouras são próprias? É tudo do meu avô, tudo próprios. Beleza. Tá. Dessas áreas, 200 hectares de soja e 92 de arroz. Essa proporção de bem mais área de soja se deve ao quê? Falta água? Como é que é a estratégia? É pela restrição de água, porque o açude que a gente tem, a gente utiliza mais 2 ainda, de vizinhos, né, que a gente arrenda e suportaria aí até 110, 120 hectares. Só que aí, mesmo a gente trabalhando com 92, a gente teve que optar por trabalhar sempre com cultivares de ciclo precoce, em função da água. Uhum. Então, daqui a pouco, até a ideia era partir para um 24, mas com essa restrição a gente se impede de trocar de cultivar, né? Não, é bastante importante isso, boa, ótima observação, porque, tu falou aí em 110, 120 hectares seria o que tem disponibilidade de água, né? E vocês estão trabalhando com um pouco menos de 100. É importante sempre ter uma margem de segurança, né? E a gente nota justamente o contrário, e a gente tem passado por esse tipo de trabalho em algumas propriedades que a gente atua. É uma das coisas que a gente vem procurando bater em cima disso com frequência e tentar fazer com que a gente pare de jogar no risco, que é bem o que vocês estão fazendo aí, né? Então, vocês teriam água para 120 hectares, estão trabalhando com 92 e ainda assim colocando uma cultivar de ciclo precoce, que é para não correr risco mesmo. O que a gente nota, assim, as dificuldades que a gente tem passado, até te colaborando um pouco com a tua vida de consultor, né, que pode ser que tu te tope com isso. O pessoal insiste em tentar contar com a ajuda de São Pedro, né? Então, o cara já sabe que tem água limitada, mas ao menos que bota uns 10, 15% a mais de área do que teria, contando que São Pedro vai ajudar na irrigação e que a água vai dar. E, as últimas 2 safras, mais especificamente, a safra passada mais severa ainda do que essa, a gente teve umas estiagens fortes, né? E, o pessoal que estava com a água limitada comprometeu e bastante. Então, tanto na safra passada quanto nessa, a gente está perdendo, deixando de ganhar. Tu já deve ter me ouvido falar isso daí, né? Porque eu gosto bastante de afirmar isso, que deixar de ganhar também é perder. E é um problema que a gente tem visto se repetir aí, de certa forma, até já te parabenizo por ter esse cuidado. Eu ia chegar nesse ponto de fazer a pergunta da cultivar, tu mais ou menos já te adiantou justificando o porquê de utilizar uma cultivar mais precoce, porque realmente a água é limitada e não querem correr risco, né? E nas questões... Eu lembro até que tu deu da questão da segurança, para te ter uma ideia, ano passado, por ter sido aquele ano seco, a gente acabou ficando sem água na parte final da lavoura, né? Então a água se cortou por si só, né? Antes do momento que deveria. E já era a mesma... Mesmo sendo as 92 hectares. Era a mesma área de tamanho, a mesma lavoura especificamente, ou a mesma área de tamanho? Era a área do lado. Era um pouquinho mais distante. Claro, teve alguma perda a mais, né? Para levar a água até ali, mas embora fosse na mesma, teria acontecido isso aí. Sim. Não, estou perguntando só para já entender um pouco também do sistema de produção, se você estava esse ano com arroz sobre arroz. Então, não é. Ah, sim. A cultivar, falou guri, o ano passado era guri também. Isso, guri. Tá, deixa eu só anotar aqui que vai me ajudando a recolher as informações. E de soja, a soja pega as partes, provavelmente pega as partes dobradas também, as partes não de terras baixas, né? Olha, lá é praticamente tudo terras baixas. Tem uma lavoura só de 50 hectares que é um pouquinho mais corrida, mas se resume em terras baixas lá. Que beleza. Alguma coroinha, alguma coisa do tipo só. Tá, e quais as cultivares vocês estão trabalhando de soja? A gente está com a 6601, 5958, Tec Irga e Fibra.
Por que essa quantidade de cultivares, Cadinho? A gente entrou com um material 5958 por ser precoce, né? Sim. Buscando um teto produtivo maior e posicionamos nas áreas mais fortes, né? Uhum. E entramos com alguma coisa de ciclo médio, que seria a fibra e a tequirga, que seria um ciclo médio, né? Mais para médio. E a 6601 como um ciclo tardio por ter mais estabilidade produtiva, né? Um ciclo mais longo. Tá. É uma pena, agora tu falou aí, isso é uma coisa que eu bati uma foto semana passada para fazer uma publicação exatamente sobre isso e acabei não fazendo aí. Até que IRGA, no papel dela, ela diz que ela é 6.3, mas ela não é nem aqui nem na China. Talvez na China ela seja, porque deve mudar o ciclo lá. Mas assim, falando sério, assim, ó, ela tá no Rafael Busato, te lembra do Rafa lá na Estância Sobradinho, né? Esse ano a gente tem, eu te fiz a pergunta e tu foi respondendo mais ou menos com a lógica aí de um grupo de maturação crescente, né? Da mais precoce, médio e ciclo mais longo, escalonadamente, com potencial produtivo e escolhido as áreas a dedo e coisa e tal. Acho que tá bem posicionado, tá bem pensado. Mas assim, no Rafa a gente também tem tem três grupos de maturação, que daí no caso foi a Delta, né? Não foi a 5958, mas poderia ser, porque é muito semelhante de ciclo e de tolerância, se adapta bem a essas áreas de terras baixas, né? A ciclo médio seria a equivalente da fibra ali, que é a garra, né? Que eu sabe que eu gosto bastante dela. Sim. E até que IRGA para encerrar o plantio lá de ciclo mais longo. E daí, só que teve um quarteirão de garra, o último quarteirão de garra, a cabeceira da lavoura faltou semente, a gente fechou com a Tec IRGA, que seria a cultivar que a gente plantaria na sequência. Cara, semana passada a garra já estava desbotada, hoje ela está completamente loura. Tá? Eu vim de lá hoje, estive lá hoje de manhã. Mas semana passada ela estava bem desbotada já, e até que IRGA uma faixa verde na cabeceira da lavoura, bem verde. Hoje a garra está loura, totalmente loura, e a Tec IRGA está começando a desbotar, está um verde pálido. Então, assim, ó, embora diga 6.3 no folder, no portfólio dela, ela é 6.6, 6.7 no campo, ela se comporta assim. Eu já conversei com a Cláudia Lang, que é a mãe da Tec IRGA, vamos chamar assim, né, que é a melhorista que desenvolveu esse material, inclusive questionando isso, né, por que no campo ela se comportava diferente. A explicação que a Cláudia me deu é que como eles posicionaram ela para ser vendida, inclusive no Mato Grosso, Brasil afora, eles acabaram fazendo uma média do comportamento dela dentro das diferentes regiões onde ela seria posicionada, e por isso que no folder de 6.3. Mas então já te dando essa recomendação e essa orientação, se tu botar ela do lado de uma valente, da própria 6601 que tu tem aí, tu vai ver que o ciclo é longo. Ela não tem... Pois é, eu tô com ela do lado da 6601 e plantadas na mesma semana. E a Tec IRGA se mostrou um pouquinho mais precoce mesmo, porque ela já tá com o grão bem cheio. E a 6601 tá um pouquinho para trás. Mas é muito pequena a diferença. Para 6.3 ela não serve. Então ela tá mais para aplicamento. Do lado da Valente, por exemplo, ela se comporta muito bem, semelhante o ciclo, né? Mas, enfim, é interessante. Eu vou ver se eu acho essa foto depois. Eu quero postar essa foto, né? Inclusive, chamando a atenção disso. E depois eu te mando. Pena eu não ter falado contigo. Estou deixando essas coisas dessa mentoria para falar com os entrevistados só na hora, para que realmente eu seja desafiado. Assim, eu quero ser pego meio de surpresa, assim, né? Para ver a minha capacidade de conseguir enxergar coisas para identificar para vocês. Mas é uma pena não saber desse detalhe antes, que teria deixado a foto separada aqui e vou compartilhar a tela contigo para te ver. Mas é impressionante a diferença, como ela não é 6.3 de maneira nenhuma. Mas, enfim, vamos seguir o baile aqui. Só uma observação, 200 hectares, isso eu fiz bastante já, essa questão de troca de variedades, né? Eu tinha esse cacuete de trabalhar com muita cultivar. Hoje eu trabalho com 3, focando exclusivamente no grupo de escalonamento de grupo de maturação e de colheita e produtividade também, né? Escolhendo bem o que tu relatou aí,
posicionando as mais precoces, geralmente de maior teto, nas melhores áreas, e depois o cara pega as áreas intermediárias para o ciclo médio e as áreas de mais difícil manejo, mais carne de pescoço, vamos chamar assim, para botar no ciclo mais longo. Mas tem mais do que 3 cultivares eu não tenho trabalhado, eu acho que a gente perde tempo, por menos que seja, o cara está trocando de semente, limpando a máquina, que às vezes é uma parada ali de 2, 3 horas que tu precisava para terminar um quarteirão antes de uma chuva, por exemplo. Eu acho quando não pega a peneira diferente ainda. Tem mais isso, aí tem que trocar os discos. Né? Então, querendo ou não, qualquer coisa que nos faça parar para perder, em vez da máquina estar rodando, semeando, nós estarmos com ela no ponto, no pit stop lá do carro de corrida, né? Se a gente for usar uma Fórmula 1 como exemplo, o pit stop são segundos, né? O cara não pode estar parado. E o cara para só quando é realmente, estritamente necessário, né? Então tem que procurar parar o mínimo possível. Esse tipo de coisa, até tem outro detalhe, tem essa questão operacional, né? Que eu acho que a gente, eu já vou entrar nessas questões de época de semeadura contigo aí, mas tem outro detalhe também que agora, hoje, inclusive, estava falando sobre isso, que é a questão da capacidade de colheita. Aí a gente tem que fazer um escalonamento de colheita tanto de arroz quanto de soja. No teu caso, tem uma cultivar só que é precoce, acaba conseguindo colher mais cedo e não tem a de ciclo mais longo para seguir colhendo depois. Então, o escalonamento tem que ser mais na soja do que no arroz, né? Mas em casos onde a gente tem as áreas meio que equivalentes, né? A área de soja quase igual à área de arroz, a gente, até para não fazer com que o produtor tenha que comprar uma máquina a mais, né? Quando a gente começa a encaixar de fato o sistema e ter as pastagens na sequência, aquela história que eu afirmo que a única maneira da gente conseguir fazer ILP antecipando a semeadura das lavouras para que o processo possa continuar depois, a gente está percebendo nessa safra aí que a gente vai ter que melhorar, em alguns casos, a capacidade de colheita e de armazenagem dentro da própria propriedade, para não pagar tanto frete e sofrer tanta marreta nos descontos do arroz que vai para fora, tentar antecipar um pouco a colheita do arroz com material mais precoce. O guri se presta bem para isso, né, para ver se a gente consegue colher em fevereiro ainda. E talvez eu vou ter que sair. Agora nós vamos fazer conta nos próximos dias. Hoje mesmo falando com o produtor hoje de manhã, talvez esse material mais precoce de soja vai ter que sair fora, porque a gente está com uns 35% do arroz colhido hoje e a Delta está perdendo as folhas. Essa cultivar, que ela tem no máximo mais 10 dias para estar pronta para colher, e a gente tem mais uns 20 dias de colheita de arroz ainda. Então, inevitavelmente, vai dar colisão. Tá? Acabou que a gente tem que rever isso. Lógico, a gente já está programado, vai ter máquina de fora para entrar colhendo essa soja. Inclusive, hoje chegou uma máquina para ajudar a colher o arroz, para dar uma acelerada na colheita do arroz, e vai ter máquina de fora colhendo a soja também. Mas isso é uma coisa da gente dar uma pensada para a questão relação custo-benefício, né, de capacidade operacional, porque às vezes a gente se preocupa muito em produtividade, e quanto mais a gente colhe, mais demora para colher, né? Com a mesma colheita. Com certeza. O cara, às vezes eu faço pergunta aí, o que costuma colher por dia? As pessoas geralmente respondem em hectares. Eu digo que essa resposta não me serve. Eu preciso muito relativa. Capacidade de corte em sacos por dia, porque dependendo da produtividade, quanto mais colher, menos hectares por dia serão, né? Com aquele mesmo volume de sacos colhidos diariamente, né? Então, esse tipo de coisa, quando a gente começa a aumentar a produtividade, começa a criar alguns problemas, né? Então, esse tipo de coisa é importante da gente estar atento. Eu não sei se queria fazer algum comentário, 2 vezes tu tentou falar e eu segui falando. Não, isso aí da questão da produtividade, né? Que nem ano passado a gente conseguia colher beirando os 2 km por hora no arroz, né? E esse ano, estourando 1,5, 1,6, e mais que isso já começa a botar fora e não dá vencimento, né? Então, como é demorado, né? A gente tem que levar isso aí em consideração. Não, e eu vi... Pode falar. Não, porque em função da produtividade, pegar um ano que nem esse agora, a gente começa a aumentar, né?
vai reduzir a velocidade, e assim vai ser na soja também, né? Também, porque um ano chovedor que nem esse, então, é bom ir se programando já, né? Esses dias eu vi uma postagem tua fazendo as avaliações de perdas de colheita, né? Uhum. Até mandando um abraço para o nosso amigo Bruno Vargas, né? Que foi quem ajudou a instruir. E passou os ensinamentos todos, né? Mas, não, eu vi uma postagem esses dias aí fazendo esse tipo de avaliação, e é interessante esse teu relato aí de que safra passada, com a produtividade um pouco menor, com menos volume de arroz entrando na máquina, acaba que o cara consegue andar um pouco mais rápido, né? Puxa, no caso. É. E agora com a função da produtividade aumentando, para quê? Porque também não adianta, o cara tem que cuidar isso, né? Aumenta a produtividade, o cara segue colhendo com o pé no bucho, como se diz, jogando arroz na cola da máquina, perdendo na plataforma, enfim. Então, são coisas que a gente tem que cuidar. Desculpa. E esse dimensionamento que a gente prega tanto da capacidade de plantio, né? A capacidade de colheita tem que fazer parte disso. E a gente está falando um baita tempo sobre essa questão, porque quando eu te pedi para me falar das cultivares, tu me citou 4 cultivares de soja em 200 hectares. Então, a cada 50 hectares, teoricamente, se fosse todas do mesmo tamanho, né? Uhum. Ele está parando a máquina para trocar semente, limpar a máquina, trocar semente, ou semente e disco, que nem tu disse, quando as peneiras são diferentes, né? Cadinho, aproveitando o gancho aí que tu falou em produtividade mais alta, como é que tá as produtividades? Eu não sei se tu tem um histórico de 3, 5 anos para trás. Aí eu gosto sempre de pegar 5 anos para trás, a gente vai parar lá em 2016, de 2016 para cá, que daí fica bem representativo as cultivares que a gente vem trabalhando. Já tinha o Guri, por exemplo, é um pouco mais antigo do que isso, né? Então fica bem real e atual, e fica com uma amostragem interessante para que a gente tenha uma representatividade, né? Se não tiver de 5 anos, pode ser de 3, mas 5 anos seria melhor ainda. Eu tenho no arroz, na verdade, falando de 5 anos, eu teria uma lembrança que 5 anos e 4 anos atrás ficava na média de 150, 160 sacos, seco e limpo, na cultivar Guri, né? E aí, a partir do ano de 2018, aí a gente teve no 428, que foi a cultivar plantado, 120 sacos por hectare. Só um pouquinho, deixa eu anotar aqui. Isso na safra 18-19. Isso. Tá. O 28 CL ou o 28 convencional? CL. Tá. 28 CL. Aí na safra... 120 sacos, tu falou? Isso. Só uma pergunta, Cadinho. Vocês escolheram com que umidade esse arroz? Não sei te dizer, porque eu não acompanhava ainda naquela época. Tá, então, eu te fazendo essa mas eu acredito que foi 22, por aí. Eu estou te fazendo essa pergunta propositalmente porque esses dias eu mexi contigo que tu não estava colhendo, numa postagem tua. Tu me respondeu que estava com 23, eu acho, aquele dia, e esperava baixar mais um pouquinho para dar menos desconto. Tinha o 28, tinha uma brincadeira que a gente fazia, que o 28 tem que colher com 28. Esse arroz é extremamente debulhador, é impressionante. Ele inclusive, não vingou. Essa é uma das características que comprometeu um pouco do sucesso dele no campo. Manchou bastante nos anos que a gente usou, e daí acabou que a gente não continuou com ele, né? Mas tinha uma brincadeira, lógico que não é nesse ponto, né, de colher com 28, mas tu esperava baixar para 22, o que diz a literatura aí, entre 18% e 22%, ponto ideal de colheita, tu tá perdendo com ele. Baixou de 25, esse louco tem que estar sendo colhido. Então, uma parte desses 120 sacos aqui se deve também, com certeza, ao que ficou no campo. E aí, na safra 19-20, com o Guri, né, a safra passada, sim, se teve 165 sacos. 165? Isso. Tá. E nessa safra agora, com a cultivar Guri de novo, a gente teve nos 60% da área já colhidas, 195, 194, 195, nessa média aí, seco e limpo. E agora, entrando para o outro talhão, que são os 40%,
fazendo uma medição com o GPS, a gente chegou em 210 a 215. Que beleza, Tchê. Seco limpo. Então, se espera que a média vai ficar ao redor dos 200 sacos. Né? Um pouquinho mais, até eu vou fazer a conta aqui. Vamos botar 210 nessa parte que tu estimou aí para dar uma passadinha. Mais por baixo e... mais 195 dividido 202,5, 203 sacos, vamos arredondar aí, muito bom. Tá? A gente está colhendo com 19 de umidade, 19,5 por aí. Beleza, dá pouca. Acabou ficando bem abaixo a umidade. Não sei se foi uma boa ter esperado baixar tanto nessa cultivar, colher com essa umidade, mas pelo que se comportou ali, não se nota nada praticamente de debulha na lavoura, né? É que a condição, por enquanto, está tranquila, né? A gente não pegou, desde que começou a colher, não chegou a pegar uma chuva, vento e coisa e tal. Não choveu. Como é que está a capacidade de colheita? Hoje é dia 19 de março, tá? Falta desses 40%, vocês já estão colhendo, falta menos, né? Sim, agora falta 15% da lavoura para ser colhida. Tá. Então, acredito que hoje colher o dia inteiro, amanhã, e vai faltar mais um dia para terminar a lavoura. É que tá marcando chuva pro final de semana, acho que domingo vai dar. Vai ficar um dia de colheita para depois da chuva, e sabe-se lá quando agora que vai parar, né? Porque pela previsão marca uns quantos dias de chuva, né? Então, vamos ver o que acontece, mas esse ponto aí, esse negócio da colheita, do ponto ideal, tá? Mais uma vez me posicionando aqui e colaborando com a tua vida de consultor, eu puxei esse tema propositalmente, porque esses dias eu tinha falado contigo e tu me deu uma resposta que ia esperar baixar propositalmente, para que não desse muita quebra, né? E eu não respondi, fiquei quieto de propósito, ia conversar depois, né? Mas assim, a história do ótimo, o ótimo é inimigo do bom, né? Às vezes o cara tenta fazer tudo dentro do ideal, para que a gente consiga fazer as coisas dentro do ideal, tem que ter uma capacidade operacional também ideal, né? Então, tá dando tudo certo. Sempre que o cara tiver condições de fazer as coisas dentro do ideal, da recomendação, né? Tanto melhor, né? Só que o cara, às vezes, joga no risco. O que eu procuro fazer? Para mim, baixou de 25, 24,5, 24, começa a colher. Começa a colher porque vai dar alguma quebra mais alta nas primeiras cargas, às vezes chega a dar 20, 21% de desconto nas primeiras cargas, mas o cara não corre risco, já me aconteceu mais de uma vez, começa a dar uma chuva que dá uma enredada do meio da colheita para o fim, e às vezes, principalmente na virada de março para abril, na nossa zona sul aqui, tu também está situado na mesma região que eu, as famosas águas de março, que vem fechando o verão, tem até uma música do Tom Jobim falando disso, né? Eu já peguei mais de uma vez, na virada de março para abril, ou nos últimos dias de março, ou nos primeiros dias de abril, alguma viração de tempo, com vento forte, chuva pesada, e me deitar quarteirão inteiro de arroz, e o cara que estava economizando nos primeiros talhões lá para não perder 3, 4, 5% a mais de desconto, acabava dando um golpe meio violento na última lavoura a ser colhida lá, que às vezes baixava 40, 50 sacos depois de colher a lavoura toda acamada, né? Me aconteceu no saudoso Frederico Costa, uma vez na F. Costa Sementes ali, né? Justamente isso, a gente vinha colhendo, deu 50, 52 sacos, se eu não me engano, a menos. A gente vinha colhendo na volta de 11 mil quilos, 220, 223, e o último quarteirão, visualmente, a gente achava o melhor. E daí deu uma chuva. E aí, lógico, o arroz já estava pesado, ele já estava meio escorado, as entradas d'água já tinham acamado antes do vento, né? Quando deu a chuva que encharcou a palha, o arroz já estava pesado, o vento colou ele no chão. E daí a gente teve que colher todo o último quarteirão acamado e baixou a média para 170. Então, do que a gente vinha colhendo, a gente perdeu uns 50, 52 sacos aí. E essa questão, então, eu sou meio aquela história de gato escaldado tem medo de água fria, né? Pensando exclusivamente na colheita e do risco da gente perder na última lavoura, já é uma coisa que me deixa meio de alerta. Segundo ponto, dentro das nossas pretensões de um sistema integrado, a gente não pode mais pensar nas atividades isoladamente. Eu vou segurar o arroz aqui para ter uma quebrinha menor nele.
Só que isso, se atrasar o arroz, inevitavelmente vai atrasar a colheita da soja. A soja é muito mais sensível para ficar no campo depois de pronta, chovendo. Já me teve casos também de perder no ano do Super El Niño, aquele da safra 2015. Em Jaguarão teve uma lavoura de 115 hectares, que eu consegui colher 15 hectares antes de começar a chover, ficou 2 semanas com um tempo melado e apodreceu a lavoura no campo, né? Uma nideira 4823, super precoce, que era a primeira para a gente colher, para fazer uma pastagem bem do cedo, que é uma área que não tinha arroz, era só de pecuária, a área de coxilha. E daí a nossa capacidade operacional não deu vencimento, a chuva nos pegou e apodreceu a lavoura no campo. Então, eu sempre... o troço tá pronto, não vamos desafiar o inimigo que a gente não pode vencer, que é o tal do tempo aí que não convém arriscar. Fora o fato de, tendo as pastagens depois, nessas áreas que a gente está fazendo a medida da integração, quanto antes tu tirar a lavoura do campo, mais cedo tu consegue começar o processo com a pecuária, mais aumenta o período de utilização por parte do gado. Então, a partir do momento que a gente, de fato, encaixa as coisas, a gente tem que começar a pensar sempre com a cabeça do sistema, né? As atividades não existem mais isoladamente, elas são engrenagens. Se tu desencaixar um, o sistema para de girar, né? Então, esse tipo de coisa aí é uma coisa que eu gosto sempre de alertar. E uma vez o capataz, o Paulinho, capataz da Estância Tamanca, lá em Santa Vitória, eu gosto muito de ficar repetindo as coisas que eu aprendo com o pessoal mais antigo. E eu não me lembro exatamente o que era. Porque eu estava insistindo com ele para nós fazer alguma coisa e ele não queria fazer. E daí ele me disse assim: Fabrício, eu acho que a gente vai tentar fazer um andorinho e vamos acabar criando um urubu. Daí, esse tipo de coisa, eu fiquei com esse ditado dele na cabeça. Então vamos simplificar as coisas e não correr muito risco. Às vezes a gente tenta fazer o ideal, né? Foi a analogia dele muito boa, e a gente tenta fazer o ideal e quando vê, não fica nem bom, fica ruim, né? Então, que é o caso desses exemplos que eu te dei aí. Mas, enfim, vamos adiante. Deixa eu ver. Outra coisa aqui, aproveitando que a gente está falando em produtividades e época de colheita, capacidade de plantio e de colheita, tu tem, dessas safras que tu me passou, as produtividades, tu tem as datas de semeadura, principalmente a data final de semeadura, ou uma noção do período, se não o dia específico, mas quando que terminou, não precisa início e fim de plantio, mas principalmente o final do plantio dessas lavouras. Sim. Das safras anteriores, o término se dava por 10 de novembro. Ajuda a explicar também, né? Isso. 10 de novembro. E esse ano terminou quando? Agora, 22 de outubro. Que beleza, tio. Tá. E essas áreas antes, cara, como é que era? Já tinha rotação com a soja ou tu está introduzindo isso agora? O ping-pong tem há anos lá na propriedade já. Aí o que a gente entrou esse ano mudando foi a questão do plantio direto e a pecuária nas áreas entaipadas. Né? Em cima das taipas, beleza. Com AZV. Não, beleza, a gente já chega nesse ponto aí, mas então a questão da rotação de culturas já existia. A gente nota aqui então que esse ponto, preceito básico agronômico aí da rotação de gramínea e leguminosa vocês já vinham fazendo, o que fica meio principalmente na última safra, né? Na safra que vocês colhiam 150, 160, tu lembra que cultivar era, não? Era guri. Guri também. Vocês fizeram uma experiência com 28 e voltaram para o guri, foi isso? Na verdade foi uma conversa que o meu avô teve com o vizinho, e aí ele falou bem do 428 e experimentou, e botou em toda a área. Experimentou 100%. Se aventurou um pouco. Tu vê, né? Tu tem lembrança aí da safra 17, 18, 16, 17, enfim, as safras um pouco mais antigas, colhendo entre 150 e 160 no guri. Daí se faz um teste em 100%, um teste, né? 100% da área, e a produtividade caiu para 120, né? Aí depois volta para o guri e a produtividade de novo
Fica na volta dos 8 mil quilos. Tava entre 7.500 e 8 mil quilos a média antes do 28. O 28 baixou a média para 6 mil quilos e daí volta para o guri de novo, sobe para o patamar dos 8 mil quilos. Beleza. E daí, nesse ano, tu faz a introdução, pegando um pouco do gancho da próxima pergunta aqui que eu ia fazer, que daí voltando a relacionar um pouco as coisas do curso, né? Eu vou te fazer a pergunta e depois a gente engancha, porque tu já me deu umas certas respostas aqui. Dessas questões práticas, Cadinho, assim, ó, o que eram antes as principais dificuldades dentro da propriedade? Até então, até começar a mudar um pouco. Questão de época de semeadura, produtividade, manejo de plantas daninhas, se tinha resistência, como é que estava a intensificação das áreas, a relação de drenagem, irrigação, enfim, essas questões estruturais e de manejo, o que tu acha que era a principal dificuldade da propriedade antes de começar a mexer aí através das coisas que a gente colaborou contigo, tanto no estágio quanto no curso online depois? Eu acho que o ponto principal desse atraso era a questão da pecuária, no atraso da semeadura, né? Porque acabava se esticando essa pecuária até meados de outubro, para então começar o preparo, e era todo convencional para a área de arroz, né? Então o preparo era todo feito em outubro e isso acabava atrasando, né? E a questão de drenagem também era muito deficiente nessas áreas de arroz, né? E aí eu acredito que esse é o ponto principal pela questão da produtividade, né? Porque a questão da água sempre foi o mesmo aguador, vamos dizer assim. Então é um cara que conhece bem a área e essa questão de manejo da água sempre foi boa. Mas eu acho que o que mais impactava era a produtividade mesmo. E essa questão da drenagem que tu falou aí, a macro foi mexida na macro drenagem, pensando em soja também, e acabou beneficiando o arroz para plantar mais cedo? Não se mexeu nisso, mas a gente entrou nesse ano agora com roda de ferro acavalado em todas as marachas. E foram feitos bastante corte. Bastante corte nas marachas. O que eu chamo no curso ali da drenagem fina, né? É a macro drenagem, que são os esgotos, a micro drenagem, os valos da rotativa, e a drenagem fina, que seria o uso do roda de ferro aí. Tanto riscando a lavoura, cortando algumas taipas, quanto copiando o desenho das taipas, acavalado nelas aí. E tu notou uma diferença de antecipação de semeadura por esse serviço de acavalar o roda de ferro nas taipas? Sim, com certeza. E até a questão do estabelecimento nos leiveiros, né? Do arroz. Sim, porque aquilo ali ficava... Ajudou bastante. Rolava água e coisa e tal, e o arroz ficava sem oxigênio e não germina. Exatamente. E a gente fez, no caso, esse 60% da área foi todo acavalado. E nos outros 40%, não foi um plantio direto, mas foi um preparo mínimo ali, uma gradezinha, uma tapadeira, e se fez as marachas. E nessa parte não foi a roda de ferro. Então deu para comparar bastante a questão do piso para entrar e do estabelecimento do arroz, que ficou algumas falhas naqueles leiveiros onde disparou mais água. Sim, beleza. Então, as questões, assim, pegando o gancho do que tu falou do histórico, né? Embora tivesse rotação de cultura, a gente não estava aproveitando o benefício da oportunidade de plantar direto, de botar uma pastagem sobre as áreas, utilizar ela no inverno com o gado e depois simplesmente dessecar e plantar. Nessas áreas ela tinha, pelo que eu entendi, ela tinha pastagem, mas vocês tiravam o gado, faziam um preparo convencional, levantavam as taipas e depois... Exatamente. Então, quando saía a soja, se semeava a pastagem direto, não fazia taipa nem nada, já botava a forrageira ali para ser pastoreada e depois, na saída do gado, de certa forma já tardia, ainda tinha mais o período do tempo de preparo para tão somente depois plantar. Era isso aí. E na época chuvosa, né? Sim, setembro também já é... Final de setembro ali, entrando a fazer os preparos. Né? Aquele período tinha a nossa janela de semeadura ideal, aí, de meados de setembro a meados de outubro, a curva ótima de potencial produtivo, né, que tanto os nossos resultados de lavoura
batem com essa informação, quanto os trabalhos até, eu gosto de mostrar esse livro aqui da Field Crops. Eu não sei se chegou a ver esse material já. Ainda não peguei ele. Esse material... Já está nos planos. A Pedra Moura é patrocinadora desse livro, né? Tem alguns dados dos resultados deles ali, alguma coisa que eu embasei no curso, deve lembrar que tem alguns dados de pesquisa, né? Que eu peguei dos materiais da Field Crops. E bate certinho, essa curva de máximo potencial produtivo aí do arroz pega bem o período, ponto máximo de produtividade é justamente entre 10 e 15 de outubro, que nesse período você estava fazendo terra, né? Exatamente. E daí, a água ia entrar só em dezembro. E acaba que depois, lógico, a área de arroz não era muito grande, mas tinha tudo que começa atrasado e embola para frente. Tá? Provavelmente tinha lavoura de soja sendo semeada em dezembro. Se o arroz estava sendo... Até o Natal, se não passava. Então é importante essa visão nova, né? Tu vê, eu não fiz a conta aqui ainda, mas como a gente está conversando, eu não vou fazer de cabeça, mas é uma conta rápida de fazer aqui. A diferença de produtividade do ano passado para esse ano, que tu fez alguns ajustes pequenos aí, com a mesma cultivar, né? O ano passado era esse sistema mais convencional, tirando o gado tardiamente, fazendo um preparo convencional numa resteva de soja, ou seja, perdendo o benefício da ciclagem de nutrientes, estrutura de solo, principalmente, né? Que a pastagem nos dá o preparo da soja do outro ano poderia ter economizado, inclusive, o preparo ficando mais barato, né? Tito fez um ajuste pequeno aí, a produtividade aumentou em 38 sacos, né? Conseguiu plantar mais cedo, encerrou o plantio dia 22 de outubro, ou seja, perto da curva do ponto ótimo aí que eu falei do dia 15, né? Uma semana depois, e a produtividade aumentando em praticamente 2 toneladas, é uma diferença considerável, né? 38 sacos de arroz ainda, mas aproveitando, esse era o ano de colher bastante, né? Aproveitando que o arroz está valendo, e a gente comprou os insumos mais baratos no ano passado, agora está tudo sendo corrigido. Vai ser baixo dessa safra. Pois, exatamente, então a gente essa safra 2021, que a gente teve a oportunidade de comprar adubo ainda a menos de 1.500, e agora já tem adubo aí chegando a R$4.000, né? Então a gente ter a oportunidade de ter comprado adubo 100% mais barato e ainda vender arroz, que hoje está na volta de R$90, né? Pode ser quem segure o arroz para vender um pouco depois consiga vender a mais de 100. Então essa era a safra de colher mais mesmo, que se comprou os insumos um pouco mais baratos, vai vender o arroz muito bem e a margem que vai sobrar é bastante grande. Vai ser bem maior. Essa questão da produtividade, ela deve ser uma meta eterna, digamos assim, porque daí tu fica, de certa forma, livre das oscilações do mercado, né? Se tu está colhendo, está produzindo, vai ganhar mais ou menos, mas vai ganhar. Tem ano que ganha mais, tem ano que ganha menos, mas dificilmente o cara que está produzindo bem está perdendo dinheiro, né? Então, essa questão da produtividade, ainda mais dentro do relato que tu nos deu aí, conseguiu economizar também em preparo, que provavelmente, deixa eu tentar adivinhar o que tu fez aí, colheu a soja em Itaipó e fez a pastagem em cima das taipas e depois plantou o arroz direto. Na verdade, a gente colheu a soja, semeou e fez as taipas, com aquela ideia de acertar o ponto para fazer as marachas. Só que como tinha um volume muito grande, eu acabei ficando com medo de não recomendar semear por cima das marachas de novo, né? E aí a gente acabou semeando por cima das marachas. Mas foi isso aí. Mas de qualquer semeado. De qualquer forma, botou a pastagem por sobre as taipas. Após a colheita das taipas, foi feita as taipas, já tinha semeado aos eventos, deu mais um cheirinho de semente, vamos chamar assim, para não ficar com as taipas peladas, porque era uma área dobrada, tinha muita taipa, é isso? Isso aí. Beleza. Eu não sei se tu já viu, deve ter visto, né? Eu coloquei isso tanto no curso quanto naquele grupo do Telegram ali. O pessoal adapta um funilzinho, um ciclonezinho entre a maracheira e o rolo ali, justamente para fazer esse tipo de coisa, né? Tem gente que fica aflito e quer semear antes da colheita da soja, a famosa semeadura na caída da folha lá, né?
e acaba antecipando demais, ou às vezes colhe a soja e não tem condições de nivelar e seguir taipando simultaneamente, acaba atrasando um pouco esse serviço das taipas, e o azevém já está bem encorpado, está bem estabelecido, perfilhando, inevitavelmente quando o cara vai entaipar, a taipa fica pelada. Então tem gente que já, para não se preocupar com isso, já adaptou entre a maracheira e o rolo, já bota um ciclonezinho ali e vai recebendo, vai fazendo as taipas e recebendo sobre elas. Só que isso, de certa forma, aquele benefício de tu adiantar a semeadura, tu vai perder, porque até ou tu não vai esperar a taipa, tu não vai esperar a taipa. Foi o que aconteceu. Os quadros estavam prontos com a azevém e a maracha tu tinha que esperar, porque não estava no ponto ainda, né? Exatamente. Então, e aí acaba que dá no mesmo. Então, em taipa e semeia depois. Exatamente. Né? Então, assim, ó, tem um ponto aqui, isso também é. Só que daí, para quem tem, que é muito ansioso, é difícil o cara segurar. Mas, assim, ó, dá para fazer essa semeadura de avião e entaipar sem ressemear. Mas tem que aproximar ao máximo. Deixar as folhas, tá quase tudo caída já. É que daí o pessoal entra em desespero, né? Não vai ter folha para cobrir o azevém, não vai germinar. Isso, calma, a própria palha da colheita vai cobrir esse azevém depois. Né? E o importante é que tenha o azevém com uma ou duas folhinhas no máximo na hora da colheita, porque daí sim. Mas para isso tem que estar com o operacional encaixado. Tu vai colhendo a soja, o nivelador já vem marcando as taipas e o cara entaipando simultaneamente, fazendo operações em conjunto, porque se o azevém tiver com uma para duas folhinhas, ainda tem muita semente que nem germinou, ele acaba fechando as taipas depois sem precisar replantar. Mas daí as coisas têm que dar certo, o cara tem que saber que tem capacidade operacional de fazer isso e tem que segurar a semeadura de avião até o limite. Então, ou espera em taipa e faz sobre a taipa depois. Então, porque às vezes o cara acha que ganhou tempo, como teu exemplo aí, replantando as taipas, e depois, ou tu entra sem as taipas terem emparelhado e vai até, de certa forma, arrancar aquele azevém novinho, pastoreando ali de cima, com raiz e tudo em cima da taipa, ou inevitavelmente tu vai atrasar a entrada do gato para esperar as taipas emparelhar e não adiantou em nada aquela antecipação da semeadura. Né? É mais ou menos isso. Mas isso são detalhes, se não tivesse, se tudo fosse fácil, não precisava nem existir agrônomo, era só pegar o livro, ler e ir lá executar, né? Então, faz parte desse nosso processo aí, é ótimo que tem as suas dificuldades para que a gente tenha o que fazer. Tem uns desafios para nós, né? Claro, claro, mas é importante esse detalhe. Voltando ao caso aqui das coisas que tu fez, então, foi essa mudança básica que tu fez no arroz aí, que foi começar a colocar, como é que foi, aproveitando o gancho, para convencer, o convencimento do teu avô de colocar, e do aguador também, do pessoal da granja, de aceitar colocar o gado por sobre as taipas, porque fica feio de ver. Eu, particularmente, acho bonito, né? Eu gosto tanto disso que eu acho feio não ter pisoteio. Eu acostumei tanto com aquela imagem do casco que área que não entrou gado, para mim, é ruim de ver, me faz mal de ver que aquilo ficou, de certa forma, improdutivo no inverno lá, né? Ainda quando tem uma cobertura de inverno, pelo menos biologicamente a gente está tendo algum benefício, que faz menos efeito de reciclagem de nutrientes a cobertura por si só, mas ela também ajuda, né? Com o pastejo a gente acaba acelerando as coisas, potencializando tudo. Mas tem gente que colhe uma resteva de soja, simplesmente colhe e deixa até chegar o momento de semear o arroz lá, aquela área no geral, né? Inutilizada, produzindo, se é uma área que tem problema de planta daninha resistente, sementando as porcarias lá e não produzindo nada, o que é pior, né? Mas nos conta aí como é que foi a tua experiência para convencer o pessoal de fazer e como é que foi a impressão deles, porque agora, com esses 38 sacos a mais de produtividade, eu tenho certeza que tu ganhou eles. Mas como é que é antes? Porque assim, até o momento de gerar esse resultado, o pessoal provavelmente estava desconfiado ainda. Enquanto a colheitadeira não entra, que o número realmente muda, até o cara tu ter uma prova, na verdade, para mostrar, o cara tá com o pé atrás.
E às vezes, dependendo da situação, o cara torcendo que dê errado, para que não faça de novo. Às vezes para dizer, eu avisei que isso aí não dava certo. Exatamente. E é o que mais tem. Como é que foi a experiência, o processo para tentar convencer eles de fazer diferente e a experiência do pessoal até esse momento pré-colheita, que agora colhendo eu tenho certeza que está todo mundo gostando da ideia. Não, assim, ó, na questão do pessoal lá, a maioria são funcionários muito antigos, né? E que eram muito contra um manejo desse tipo, né? Aí eu vim com a ideia de entrar com a Zevem e sugeri, né, pro meu avô para a gente entrar em metade da área. E aí estava meio assim, receoso, e tá, vamos entrar então com 50% da área, que acabou entrando 60%, né? A gente fez o manejo todo, só que na verdade a recomendação era entrar só com cargas leves, né, categorias jovens, terneiras, novilhas. E aí acabou que se entrou com vaca de cria e uma lotação acima do que era para entrar. Deu uma rebaixada nas marachas, mas os buracos, até te mandei uma foto de uma área, que ela era um piquete cercado que foi bastante mesmo em cima. Mas aí, conforme foi andando, a única dificuldade foi mais na questão da dessecação, porque por ter uma lotação alta em cima da área, a hora que a gente foi dessecar, não tinha área foliar suficiente, né? Então a gente já esperou que ia acontecer aquele rebrote desse azevém. Eu até tinha comprado o Cletodin para fazer a dessecação, só que por ter esse período aí de 10 dias, 15, né, com segurança, meu avô acabou querendo esticar mais com a pecuária e quis abrir mão de botar esse herbicida. A gente fez a dessecação com glifosato, 10 dias de intervalo ali, né? E a primeira impressão depois foi meio negativa em relação a ele pelos escapes de azevém. Só que era uma coisa que eu já tinha avisado que ia acontecer, então foi tranquilo pela minha parte, né? E aí depois, conforme se entrou com a água, estabeleceu o arroz, aí eu ganhei dele, na verdade, porque ele gostou muito, né, do visual do arroz e pela população, que ele achava que ia dar muita falha em função dos pisoteios e tudo mais. E então foi se encaminhando. Agora na colheita, pegando esses resultados, ele já me deixou certo que na safra que vem ele quer fazer toda a área com plantio direto. E a questão das rodas de ferro nas marachas também é a mesma coisa, porque era sugerido que fizessem toda a área. E aí a gente acabou fazendo em 60% da área. E a outra sei, mas foi bom por ter um comparativo, né? E agora a ideia para a safra que vem é fazer em toda a área. Eu tô pegando aqui. Mas já se mostrou o resultado, com certeza. Foi grande em parte em função do sistema de plantio direto, né? Além da época de semeadura. Maravilha. Não, enquanto tu estava terminando de falar, eu estava procurando uma postagem que eu dei um print esses dias do Mário Sérgio Cortella, né, um filósofo, aquele que é palestrante, professor e tudo mais. Já deve ter visto alguma palestra dele. E o Cortella é autor de vários livros. E esses dias teve uma postagem dele que bateu perfeitamente para esse tipo, desse tipo de dificuldade que a gente tem. E tu deve lembrar que lá no curso eu coloquei o primeiro módulo do curso muito focado em relações humanas, né? Essa dificuldade que a gente tem de convencer as pessoas. E olha só o que diz a postagem do Cortella. Eu te fiz propositalmente essa pergunta e foi muito bom o teu relato, porque várias das coisas que tu está falando aí, que tu fez exatamente o que a gente colocou no curso, né? Já prevendo esse tipo de coisa que ia acontecer, os escapes de azevém, se o cara não a cavalo roda de ferro, demora 2 dias a mais para conseguir plantar, enfim. É bom tu estar comprovando, sentindo na pele, inclusive, que aquilo é verdade, né? Que embora tu tivesse andado com a gente na safra anterior, tu já tinha visto isso no campo, mas uma coisa é tu acompanhar alguém dando uma orientação, outra coisa é tu estar lá dando a orientação e é tu que tá no teu ombro. E confiar bastante em ti mesmo, né? Exatamente. Olha só o que diz o Cortella aqui. Uma pessoa só aceita a mudança de fato quando ela percebe que vai ser beneficiada no processo. Então,
inclusive eu uso isso como estratégia, né? E recomendo que o pessoal faça assim. De certa forma, tu acabou de falar isso, é bom que fique um comparativo justamente para as pessoas compararem. Então, a partir do momento que o cara conseguiu comparar e principalmente que ele viu que ele vai se beneficiar com aquilo, daí tu acabou de dizer que está autorizado a fazer em 100% da área ano que vem. Então, esse tipo de... O melhor de tudo é que ele já me disse que na safra que vem ele quer plantar mais cedo ainda. Mais cedo? Mais cedo. Não, maravilha, maravilha, dá tranquilamente para antecipar, né? E daí vai dar colheita mais cedo também, né? Essa estratégia, para te ter uma ideia, a gente começou a colher lá na Sobradinho, a gente começou pelo guri, foi semeado dia 20 de setembro, até a Marina, que é a estagiária da safra, a Marina Silveira, foi eu e a Marina fomos acompanhar a largada do plantio lá, num domingo, 20 de setembro, dia macho, como eu gosto de dizer, né? Provocando o Rafa lá de que ele ia deixar para começar na segunda, e eu tinha ido, acho que quinta ou sexta-feira eu tinha ido na área, e a programação dele era começar na segunda. Daí eu digo, dava para pegar no domingo, hein? Dia macho é sempre melhor, né? Daí esse cara, aflito do jeito que ele é, eu dei uma provocada, no sábado sábado de tarde me mandou um WhatsApp. Vou dar uma experimentada amanhã. Eu digo, então, eu tô indo para aí. Largamos o plantio lá, com as tapadeiras. Chegou a usar a tapadeira? Usamos tapadeira. Beleza, já entro nesse ponto aí. Foi uma dificuldade para eu convencer ele de comprar a tapadeira. Ele não tinha, né? E no ano anterior, o ano que tu era estagiário, a gente plantou, botamos as correntes nas máquinas lá para ajudar o cobrimento da semente nessas áreas de pisoteio, mas não se passou a tapadeira depois. Aí a gente teve um resultado bom ano passado lá, só que dava para melhorar o estabelecimento. O stand inicial podia ser melhor. Daí se eu incomodei com a tapadeira, ele comprou a bendita tapadeira, e daí no dia que eu cheguei nesse domingo, eu e a Marina estamos descendo do carro, e ele me disse assim, faz horas que eu te falo para comprar essa tapadeira aí, e tu não queria, né? Vai lá olhar o serviço que ela tá fazendo. E deu risada, né? Ele mesmo me provocando, né? Convencido. Daí, olha aí, ó, fazia tempos que eu te dizia para comprar esse troço, tu não queria. Vai lá olhar para te ver o serviço que ela tá fazendo. Eu disse, tá ficando bom? Eu disse, não, tá ficando um luxo. Muito obrigado por ter insistido comigo para que eu comprasse esse troço. Resultado da lavoura dele foi, por enquanto, a única área que a gente tem o resultado fechado deu 212, de média geral, né? E agora está colhendo uma área de Membi, que eu estou fazendo um teste esse ano para comparar com o guri, ver se a gente segue como vai trocar de cultivar. Vamos ver, ele ainda está colhendo, não fechou o quarteirão, a gente não sabe, mas a maior parte da área é 24, né? Porque não tem essa limitação de água e a gente sabe que o teto produtivo do 24 é muito maior. Mas talvez, até dando um pouco já de informação para ti aqui, eu tenho revisto algumas situações dessa questão da cultivar precoce, vem trabalhando há tempos com o guri, não me agrada esse material, a gente aprendeu a lidar com ele, sabe fazer ele produzir, mas ele exige vários cuidados, né? É uma cultivar suscetível à brusônica, não pode barbear com ela no manejo, se passar no nitrogênio, problema de irrigação pode aumentar o risco de doença e tudo mais. E então ele tem um manejo de adubação, ele é, de certa forma, responsivo à adubação, meu cara, tinha até uns 300 quilos de ureia, dá para ir nele, né? Mas não dá para passar muito disso. E o Pampa, que chegou no Pampa CL, que é mais recente, né? O Pampa cultivar convencional já existia há mais tempo, mas o CL é mais recente. Ele é bem mais sadio, né? Não tem esse risco de suscetibilidade à brusônia. O principal problema do Pampa, o convencional principalmente, é muito acamador, né? Principalmente quando o cara se perde no nitrogênio e no equilíbrio entre potássio e nitrogênio. Então tinha o risco do cara se perder no manejo e acabar deitando a lavoura. Tem vários relatos do Pampa ter acamado, né? Então o pessoal fala no Pampa,
mesmo o CL não é tão suscetível ao acamamento, mas o cara fala no pampa e o pessoal já meio que dá uma assustada, assim, pensando nessa questão do acamamento, mas ele, bem manejado, ele tem pequeno risco de acamamento, se gasta menos com fungicida e menos com adubo, né? Bueno, Cadinho, a gente já falou um bom bocado sobre as cultivares e os manejos da lavoura de arroz, né, os resultados de vocês e tudo mais. Vamos trazer a conversa agora um pouco mais para o lado da soja, né? Por enquanto me passou as cultivares dessa última safra e esse histórico de produtividade das épocas de semeadura de soja, vocês têm também anotados aí, assim como no caso do arroz? Tem. Eu puxei de 3 anos, que era o mais certo, né? Sim. Então, assim, eu vou te passar as datas finais de semeadura antigas e desse ano agora, da última safra. Beleza. O histórico antigo, isso eu poderia te dizer mais além ainda dos 3 anos, né? Sim. Sempre foi por volta de 20 a 25 de dezembro. Teve um ano até que, se não me engano, 4 anos atrás, que se entrou em janeiro plantando. É verdade. E as produtividades, tu lembra dessas produtividades? Aí que tá, teve uns acasos, eu vou relato até hoje, que uma lavoura de janeiro dele produziu 70 sacos. Então, por isso que ele não tinha tanto esse medo de entrar tarde. Eu digo, mas não pode. Tá mas, enfim, sempre foi assim, eu acredito que as médias, no geral, safra por safra, se encaixava na baixa nessas épocas aí, com certeza. Isso foi um acaso, né, de ter dado uma produtividade dessa. Uma coisa importante só, fazendo uma parte aí, né? Esse tipo de coisa não foi a média daquele ano, né? A média geral. Né? Eles exatamente. Que deu 70. Esse tipo de coisa aí, o que importa no frigir dos ovos é o quanto sobrou de soja, ou de arroz, ou de carne, ou de milho. A produtividade final daquele ciclo é o que realmente importa, né? Porque isso acontece muitas vezes, tu vê, quando um sintoma que a pessoa colheu mal é quando tu pergunta a produtividade para alguém e o cara diz assim, tive talhões de tanto. O cara não te diz. Aí tu já vê que... Ele escolhe a dedo o melhor talhão que ele teve lá e diz, tive talhão de tanto. Tá, mas e aí, colheu quanto no final das contas, né? Então, essa impressão que ele ficou aí, né? Já teve casos, inclusive de produtor me dizer isso, né? De já ter colhido mais de 50 plantando fora da época. E às vezes acontece de colher numa lavoura específica. Mas a grande questão, e a gente tem vários casos, né? Que isso tanto nas palestras que a gente faz, nos treinamentos das granjas, que tu pôde acompanhar conosco, no curso, nas lives, nesses livros aqui, não no caso desse do arroz aqui, mas tem a Field Crops tem também trabalhos de ecofisiologia de soja, né, que agora nós estamos falando disso. Tinha as diferenças de produtividade, o que a gente tem que olhar não é o quanto colheu, é o quanto deixou de colher por ter plantado fora da época. Exatamente. Porque então, imagina uma lavoura de janeiro plantada na época. Esse talhão. Exatamente. Né? Então, a grande questão é que, no final das contas, o que importa é o resultado final. E quando a gente avalia um tipo de coisa dessa que acontece, para começar, um ponto fora da curva, ele não deve ser usado como regra, né? A exceção não pode virar regra, ele é uma exceção. Que bom que aconteceu, que não foi tão ruim assim, teve um ponto fora da curva favorecendo, mas aquilo não é a realidade, né? Então, e mais do que isso, quando acontece esse tipo de coisa, teve casos, na Estância da Graça, uma vez a gente teve uma experiência dessas, de ter colhido 56 numa lavoura do dia 15 de dezembro, numa 5909, Nideira 5909, deu 56. E daí o cara pensa que, não dá para reclamar de colher 56 na várzea, né? Acontece que a mesma cultivar com o mesmo manejo semeado dia 10 de novembro, colheu 78. E daí... Deixou de ganhar, né? Daí é uma diferença absurda, né? Dentro da mesma propriedade, a mesma cultivar, o mesmo manejo, teve uma diferença de 35 dias de intervalo, uma do dia 10 de novembro e a outra do dia 15 de dezembro.
no intervalo de 35 dias de calendário, aí uma diferença de mais de 20 sacos de produtividade. Então, essa diferença que a gente deve levar em conta, né? O que deixar de ganhar também é perder, né? Mas, enfim, feito a parte aí, segue passando o histórico. Então, tu falou aí, a data final de semeadura costumava ser natalina, é isso, né? Isso, exatamente. Dificilmente terminava antes do Natal, era o histórico, né? Uhum. E aí, nessa última safra agora, a gente conseguiu terminar dia 9 de dezembro. Ainda fora da época. Sim, sim. Estou só anotando aqui. Tá. Tu não tem separadinho safra por safra. Tu fez um compilado das últimas safras, terminava geralmente na volta do Natal, e esse ano... E esse ano foi pegando a safra passada, foi até o dia 15 de dezembro. Meados de dezembro. Uhum. E anterior foi sempre entre dia 20 e 25, por aí. Chegando ao ponto de um ano plantar em janeiro. Exatamente. As produtividades dessas safras anteriores, tu lembra? Não? Pelo menos um padrão. Eu tenho... A safra 18-19, 60 sacos de média. Que beleza, hein, tia? Aqui na questão da soja, sempre se teve médias melhores. Uhum. Mesmo plantando fora, eu acredito que sempre teve áreas que colhia 70 e essas mais fora da época entrava aí, talvez 50, por aí. Uhum. E agora, nessa última safra, retrasado, falando 19, 20, que foi da seca, né? 25 sacos por hectare. 18, 19 colheu 60 e depois 19, 20... 25 sacos. 5 sacos. E agora tu ainda não colheu, né? Agora nada ainda. Tá. A estimativa é dessa agora 70, 65, 70 sacos, por aí. Aí tu conseguiu... Olha, eles fizeram estimativa, isso daí a olho, ou fizeram coleta de cortagem de planta? Não, a olho. A olho. Pelo visual das lavouras. Isso é o que estão esperando colher, digamos assim. Isso, exatamente. Não foi uma estimativa à medida, né? Não é estimativa, é a esperança, no caso, né? A esperança, é mais certo colocar a esperança. Beleza. Não, depois, como a ideia desse tipo de reunião que a gente está fazendo, esse tipo de projeto novo da Recalculando a Rota, como a ideia é fazer mais de uma reunião, né? Propositalmente a gente vai fazer uma depois que tiver os resultados da soja também, para a gente seguir evoluindo nessas conversas. Essa primeira reunião é mais para que eu possa me inteirar realmente, para que eu seja apresentado para o sistema de produção de vocês, ter um pouco mais de conhecimento de causa do negócio, né? Para que a partir da segunda reunião a gente possa aprofundar um pouco mais em alguns problemas, alguns pontos, até vocês me trazerem demandas, né, para que a gente possa tentar ajudar a solucionar aí, né. Então, o objetivo dessa primeira conversa, eu fico mais de entrevistador, meu papel é mais esse, para que eu possa, de fato, como diriam os médicos, fazer uma anamnese, né, para tentar entender o histórico e os sintomas, vamos dizer assim, para a partir da segunda, terceira conversa e a gente começar a dar alguma recomendação propriamente dita, embora eu já tenha procurado ir, no decorrer da conversa já estou procurando colocar alguma opinião e alguma informação que ajudando, né? Mas especificamente falando sobre o negócio de vocês, a partir da segunda reunião a gente começa a especificar um pouco mais questões de problemas, de dúvidas que vocês tiverem, para que a gente possa ir colaborando nesse ponto. Não que isso não possa ser feito hoje, né? Mas meu objetivo principal nesta primeira conversa é entender a situação, entender o sistema e o negócio de vocês, para que depois a gente possa ir aprofundando um pouco mais. Voltando a falar da soja, Cadinho, o que a gente nota aqui num primeiro vistaço, né, do impacto que tu conseguiu causar dentro da propriedade, foi uma antecipação da semeadura em torno de 16 dias, né? Pegando aquela referência da soja natalina, terminou ainda fora da época esse ano, né? Mas já trouxe pelo menos uma quinzena para trás, né? Então isso
já tem uma tendência de aumentar um pouco o potencial produtivo, embora ainda tenha o que melhorar, né? Tá? Então, vamos ver depois, na próxima conversa, aí mais para frente, quando já tiver os resultados da soja, o quanto que isso impactou, mas obviamente o ano passado, com uma média de 25 sacos, né, por questões de estiagem comprometendo bastante os resultados, é muito difícil que você escolham menos, né? Vamos ver o que vai impactar aí, pegando o histórico da safra 18 e 19, que é um baita no número, né, 60 sacos por hectare, mesmo semendo na época do Natal, né? Então, esse tipo de coisa aí nos deixa, de certa forma, esperançoso, que a gente falava aí de 70 sacos, 75, que eu falei que era uma esperança, mas realmente, né, plantando fora da época, chegar a ter um resultado de 3.600 quilos, né, 60 sacos, não é tão simples de colher, às vezes, dentro da época, né? Então, sinal que realmente tem um potencial bom dentro da propriedade aí, e que a gente pode, com esse simples ajuste da época aí, sem gastar um centavo a mais, simplesmente semendo um pouco mais cedo, podendo aumentar a produtividade. Tu falou em espera colher 75, são 15 sacos a mais do que os benditos 60, que já são muito bons, né? Uhum. Mas, enfim, me conta um pouco do manejo da soja. A soja se faz plantio direto, faz convencional. Nessas áreas do ping-pong que está fazendo soja, nas restevas de arroz, como é que está esse manejo da soja? Sim, a gente tem essa área de arroz, no caso, na safra que vem, ela entra a soja. A gente trabalha em 2 áreas, fazendo esse ping-pong, e o restante da área está em monocultivo de soja. A gente costuma fazer o cultivo convencional, um subsolador, grade plana, e a ideia agora para essa safra é começar a trabalhar com plantio direto, com a sucadora, em algumas áreas, né, para experimentar, na verdade, é a primeira vez. E a gente não fez nessa safra passada esse manejo porque a plantadeira não desalinha. Essa que a gente possui não tem a opção de desalinhar. Então, agora a gente está por trocar de plantadeira, né? Até pegar uma maior para conseguir plantar dentro da época. Aumentar, a gente tem uma de 7, a gente quer aumentar para 9 linhas. Que seria a plantadeira maior que o trator suportaria, para trabalhar em plantio direto com a botinha. Sim, sim. Quando você vê o trator? 125. Vamos fazer umas contas aqui. Isso é uma coisa foi bom ter falado nisso, que eu ainda não te perguntei esses detalhes, né? 125, tu disse? Isso. Com nove linhas já dá 13 pontos. Vai ali, né? Dependendo do ponto de umidade, se tiver, como é área plana, não é tão problema, mas às vezes pega umas lombas, o cara, se tiver coxilha acima, já falta motor, né? Já vai apanhar, né? Mas outra coisa, a gente está pensando também no escarificador, mas aí não sei se vai sair esse ano, no ano que vem, aí vai ter que se ver. Mas o principal seria a plantadeira pela questão do rendimento operacional, né? A gente não pode plantar fora da época sempre, né? Então, não, perfeito. O principal seria encurtar essa época e já aproveitar para fazer um plantio direto em alguma área. Ótimo. Não, assim, tem alguns pontos interessantes para a gente abordar aí. Falou inicialmente em 200 hectares de soja, né? Que é o que vocês cultivam. Isso. Tá, desses 200, então, se eu entendi bem, 50% é resteva de arroz, 50% é soja sobre soja, arredondando os números. Beleza. Dessa parte que é soja sobre soja, vocês estão fazendo convencional ainda. É nessa parte que pretende começar a fazer plantio direto. Isso, nessa aí. Beleza, tá. Eu acho que o primeiro ponto, acabei fazendo as contas aqui, é a questão do ajuste da plantadeira. Eu concordo contigo, que daí vai dar, seguindo aquela conta que a gente ensina no curso lá de 25 hectares por linha, né? Que seria aí... Vai dar no limite. Vai dar 225 hectares de área total. Então, vocês teriam uns 20% de margem, trabalhando, aliás, 10% de margem, trabalhando com 200 hectares, deixa 25 de margem aí para sobrar a máquina, vamos chamar assim, né? Essa questão do sulcador, 14 CV, sendo área plana, mais arenosa, como é que é? Provavelmente seja mais arenosa.
creio que vai dar, né? Mas é meio também no limite do trator realmente para trabalhar com a botinha, né? Porque às vezes acontece, Cadinho, eu tive problemas de falta de trator para as máquinas que se tinha em Jaguarão, quando trabalhava em área alta, que atendia só em área alta, lá que tinha duas, uma de 11 e outra de 12, duas Valtra, uma de 11 e uma de 12. E tinha, com o sulcador, o que acontecia? Ladeira abaixo, era uma beleza, né? O trator plantava tranquilamente. Quando vinha plantando coxilha acima, faltava motor e o operador dava uma levantadinha na máquina. Daí o sulcador vinha riscando o chão só, né? Deixa, se é para não fazer o serviço que ele tem que fazer, então vamos parar de usar, se não tem motor para isso. Daí comecei a trabalhar com duplo disco turbo lá. Comecei a colocar o adubo sobre o solo, né? Entre os dois, disco turbo na frente, o adubo despejando, aumentamos o caninho do adubo para que ele soltasse rente ao chão, e o segundo disco turbo dando uma incorporadinha no adubo, mas ainda assim ele fica muito superficial, né? Ainda mais em área de soja sobre soja, o fósforo quase a lanço ficava, né? Então, mas me resolveu por questão de rendimento operacional, de conseguir fazer um pouquinho mais de terra para raiz, plantar um pouco mais rápido também, porque daí acabou que as máquinas conseguiam ter um rendimento um pouco maior, e essa questão da época de semeadura a gente começou a conseguir corrigir. Mas assim, ó, voltando a falar do caso de vocês, eu acho que o primeiro passo é esse mesmo, da plantadeira, daí ela vai ficar mais adequada para a área, mas eu acho que é urgente começar a aproveitar esses 100 hectares que é soja sobre soja e parar de mexer, né? E para isso, realmente precisaria, no mínimo, do sulcador, mas o interessante seria fazer o uso do escarificador, né? Aproveitando esse manejo, obviamente que essas áreas têm pecuária também, né? O cara conseguir fazer, dá para usar de duas maneiras, né? Uma emprega pós-colheita, né? Que seria até a oportunidade, pensando em estrutura de solo, para colher a soja e fazer o uso do escarificador, semear a cobertura, azevém ou aveia, não sei o que vocês têm trabalhado de forrageira, mas colocar a forrageira e passar o escarificador em sequência, aí, ainda ajudando ele até a germinar, né? Tu faz esse serviço de romper a camada compactada do solo e vai favorecer e muito o desenvolvimento das raízes. Essa cobertura, essa forrageira que vai se estabelecer ali com o solo recém-escarificado, vai voltar a reagregar o solo pelos exudatos das raízes lá e vai ter um desenvolvimento radicular mais agressivo, que consequentemente vai melhorar a estrutura do solo, infiltração de água e tudo mais, né? Vai beneficiar também o desenvolvimento da raiz da soja, a aeração, pensando em nodulação da soja depois, com mais oxigênio, a bactéria fixa mais nitrogênio também, então acaba que gera um benefício interessante, né? Eu acho que é meio urgente dar uma corrigida nisso, né? Porque, nas áreas de arroz, ainda vai lá que é mais difícil a gente, como a gente não controla o tempo, colher sempre no seco não é tão fácil, né? Então, às vezes, é um desafio e eu acho que a gente tem que se desafiar e tentar fazer, sempre que possível, um plantio direto em área de arroz, né? Aproveitar restevo, principalmente quando o cara vai repetir arroz, que é mais fácil em tese, né? Mas geralmente é o mais comum quando o cara vai repetir arroz, plantar sobre a restevo, né? Mas no caso da soja daria, tendo a aquisição do escarificador, pensando mais adiante, evoluindo um pouco mais o manejo, seria possível, inclusive na resteva de arroz, colher no seco. Como vocês têm pecuária, botar a pecuária para ajudar no manejo da palha, né, consumir aquela palha, ou mesmo, como tu mesmo já relatou no grupo do curso lá, tirar o saca-palha e deixar a palha enleirada e fazer feno para recolher aquela palha dali. Só não dá para fazer isso todos os anos, porque está exportando um monte de potássio na palha, né? Tu começa a empobrecer de o solo. Mas esporadicamente, alterando as áreas, daria para fazer isso. Enfim, e depois desmancha as tardes e passa o escarificador, né? Para fazer um plantio semidireto, vamos chamar assim, da soja em resteva de arroz, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que é um ponto interessante para evoluir dentro do manejo de vocês aí. Já enxergo uma coisa para a gente, um tema para a gente abordar nas próximas conversas aí, que eu acho que
que é bastante interessante. Esse é o caminho, esse tipo de serviço da gente tentar fazer ser menos agressivo no solo, vamos chamar assim, né? É o tal do manejo, como diria o professor Celal, o manejo conservacionista, né? Então, eu acho que, de fato, a gente tem que tentar... eu puxo muito as coisas para dentro da nossa realidade, eu gosto de falar muito do mundo real, né? Porque já os livros, a pesquisa, elas têm a missão de nos mostrar um mundo ideal, mas nós, enquanto consultores, temos a obrigação de trazer para dentro do realizável, né? O ideal e o realizável. E daí, às vezes, como a gente não manda num dos principais fatores de produção, que é o tempo, né? Não é sempre que vai ser possível colher no seco. Se tiver chovendo, tiver molhado, o cara não vai atrasar a colheita para esperar secar, tendo risco aí de deixar arroz no campo e tendo soja para colher depois, tendo as pastagens para botar depois da soja. Então, às vezes, vai acontecer do cara estar programado para colher no seco e vira uma chuva grande, o cara tem que colher fazendo rastro, paciência. Inevitavelmente vai ter que mexer na área depois. Mas o mínimo que a gente consiga fazer, tanto melhora. Tu deve lembrar, eu não sei se chegou a ter a oportunidade de ver esse equipamento trabalhando já, que é o tal do triângulo rotativo, aquele que eu botei nas aulas do curso. Aquele tipo de coisa ali é uma baita de uma ferramenta. O que eu estou pensando já, mais uma vez dando a minha opinião aqui, te ajudando a raciocinar um pouco. Ontem conversava sobre isso com o Germano, sabe que é um dos nossos clientes, né? Tião, para mim um dos próximos passos de aquisição aí, pensando nessas áreas de soja em resteva de arroz, para a gente ter uns preparos, uns cultivos mínimos, assim como a gente consegue fazer no arroz, é o tal do triângulo rotativo do escarificador. Que daí o cara conseguir colher mesmo, daí não precisa colher no seco. Aquele triângulo rotativo, até tendo umidade na resteva, até ajuda a incorporar aquela palha. Trabalhar melhor. Para trabalhar melhor, ela vai decompor mais rápido, depois o cara desmancha as taipas, deixa aquela palha apodrecer, desmancha as taipas e passa o escarificador e, se precisar, aplana. Então a gente começa a ter a oportunidade de diminuir o número de operações mecânicas, pensando na soja também. No arroz está muito fácil, quando o cara faz o ping-pong, colhe a soja em taipa. O preparo ficou lá no custo da soja. O arroz se beneficia que não precisa de preparo mais. Então, não só resteva de soja, né? Tu teve a oportunidade também de andar com a gente aí, ver que tem áreas que a gente só passa plano, tem áreas de campo que a gente só entaipa o campo. Teve casos de resteva de arroz aí de safras anteriores, de 2, 3 safras anteriores. Em Santa Vitória, lá no Rincão, esse ano, inclusive, uma das lavouras de guri mais bonitas é o bendito do plantio direto na resteva que a gente fez lá, que a gente só dessecou e recapou as taipas de uma resteva de 2 anos atrás. Fizemos uma pastagem no inverno passado e agora a lavoura de guri tá lindaça em cima dessa área. A gente ainda não colheu, não sabe quanto é que vai dar, né? Mas eu até fiz um vídeo sobre isso, tá nas nossas redes sociais aí, falando sobre o preparo sem preparo, né? Que aquilo dali a gente só dessecou a área, recapamos as taipas, largamos e vem por cima, né? Então, é um tipo de economia que a gente consegue fazer. O arroz, como ele é mais guapo, ele nos permite ser mais... judiar dele um pouquinho. Delicado. Ser mais bruto nos preparos, vamos chamar assim. A soja, lógico, a gente tem que favorecer o ambiente da radicular, principalmente, que é uma cultura bem mais sensível, né? A própria quantidade de semente que a gente vai colocar no arroz, essa quantidade essas densidades de semeadura que a gente costuma usar, nós estamos botando 70, 80 sementes por metro, no caso do arroz. A soja é de 12 a 15, dependendo da cultivar, né? Então, sem contar que a semente da soja é uma película, a casca, né? Qualquer coisinha ela está danificada, né? O arroz é uma lixa, velho, a casca, né? Já fica sobre a terra ali, e se chover em cima ele nasce, né? Germina e vem-se embora. Eu costumo brincar que o arroz é quase um inso. Então, ele aguenta mais desaforo. Tirar ele nasce. Dá para plantar lanço, né? Lógico, diminui a produtividade, mas dá para fazer, se for o caso, né? Mas eu costumo dizer que o arroz é muito mais guapo, ele aceita mais desaforo nos preparos, sem perder potencial produtivo. A soja a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, mas esse tipo de coisa que a gente veio elencando aqui, eu acho que é
é um ótimo tema para a gente pensar, tu juntar algumas demandas para a nossa próxima conversa, porque isso é coisa também que eu estou procurando fazer. Em resteva de soja, arroz, aliás, soja em resteva de arroz, eu não consegui fazer isso direto ainda, isso é uma pretensão, esse tipo de manejo aí que eu estou te relatando, né? O que a gente tem feito de uma maneira geral é aproveitar, já que vai ter que mexer por causa da colheita com o rastro no meio da resteva do arroz, né? Que aproveita para fazer a calagem e já incorpora esse calcário. Então pega e faz o manejo convencional na soja, ali um preparo convencional e deixa o plantio direto para o arroz. Mas nesse caso de ping-pong, no caso de vocês, 50% da área é soja sobre soja, então teoricamente não tem uma justificativa para você estar fazendo preparo convencional, né? Deveria começar o plantio direto por essas áreas onde repete soja, que daí tem a oportunidade de antecipar a semeadura do azevém de avião, né? Como não vai precisar fazer taipa, não tem aquele risco do azevém estar estabelecido, até pelo contrário, quanto antes ele estabelecer, tanto melhor, né? Então, mas tem a possibilidade de fazer, mesmo antecipando a semeadura do azevém, fazer uma escarificação imediatamente após a colheita, que inclusive vai ajudar esse azevém a enraizar melhor e aguentar muito, se desenvolver melhor durante o ciclo, né? Para a questão operacional também do escarificador, né? Porque se deixar para fazer tudo na safra, próximo à semeadura, né? Complica bastante. Tu não vai conseguir fazer toda a área, tu vai ter que escolher uma área e fazer, né? Dá para fazer as duas coisas, né, Cadinho? Aí tá um ótimo ponto que tu abordou aí. O rendimento operacional do escarificador não é muito grande. A gente tem, nas áreas que a gente trabalhou 24 horas com ele, tentando fazer render, que o trator não parava, né? Tinha mais de um operador se alternando no trator aí para que o serviço não parasse. O cara consegue fazer, dependendo da área, se não pega muita manobra, pega umas áreas mais retangulares, faz até 25 hectares em 24 horas. No caso de vocês aí, se for para fazer na metade da área, 100 hectares, teoricamente precisa de 4 dias, né? Só que 4 dias sem o trator parar, né? Mas eu concordo contigo que ele não rende muito. Dá para usar como estratégia, usar ele em 2 momentos. Esse imediatamente após a colheita da soja e outro em pré-plantio. Daí faz o uso da resteva, da pastagem ali com o gado, né? Semeia o azevém na caída da folha da soja ali para antecipar essa pastagem, bota o gado em cima da área. Depois da colheita, faz a adubação nitrogenada na terceira folha ali para puxar a pastagem, usa a pastagem no período pré-definido ali até chegar o momento da dessecação. E o que dá para fazer? Isso eu já fiz bastante também. Tira o gado, desseca e uns 10 a 15 dias após a dessecação escarifica. E daí, nesse tipo de coisa, num solo arenoso, provavelmente não precisa fazer nada, como é o caso de vocês aí, que é mais arenoso. Nas áreas do litoral norte, que a gente atendia lá em Palmares Mostardas, passar esse troço numa pastagem, passar o escarificador numa pastagem dessecada, que ela ainda está meio verdolenga, que as raízes ainda estão meio que segurando a terra, tu passa o escarificador, parece que passou uma plantadeira, fica só os riscos. Né? Não precisa fazer nada, depois simplesmente planta em cima. Nessas áreas da Zona Sul, ou lá em Pedras Altas, aqueles solos lá no Gabriel Fernandes, na Estância Santa Maria, a gente usava bastante esse tipo de manejo, já é um solo mais pesado, argila expansiva, 2:1, e como o rendimento do troço não é muito grande, ponto ideal de umidade do solo, esquece, né? Deu janela, que não está chovendo, que dá para trabalhar, taca de ferro. É melhor um pouco mais seco do que muito úmido. Se tiver muito úmido, ele fica espelhado e daí não faz um bom serviço, né? Mas ele estando um pouco mais seco, às vezes levanta uns blocos de terra, né? E daí acaba que a raiz está meio agarrada ainda e levanta uns blocos de terra. Mas, às vezes um trilho resolve, esfarela aquele torrão ali e tu consegue plantar em cima, ou passa uma plaina, já. Tem gente que já nem perde tempo, passa o escarificador e a plaina, e mete a soja por cima depois. Tem uma área bem em frente à nossa, que o vizinho trabalhou esse ano com o escarificador e passou um trilho depois. Ficou muito bom. Esse tipo de solo do nosso ali. Serve bastante. E daí tu não fica preocupado com aquele ponto ideal de umidade do solo para passar o escarificador. Cara, vai lá e faz a operação. Se tiver que fazer algum ajuste depois, nós
de novo, nós temos que trabalhar dentro do nosso mundo real, né? Se o troço não rende, ficar esperando o ponto ideal, teria que ter quantos escarificadores para trabalhar só com um ponto ideal de uma só? Não existe. Então, ainda mais se não trabalhar com essa carga horária que tu disse, né? De 24 horas. Claro, tem mais isso, né? Mas essa questão, dentro das possibilidades que a gente tem, é melhor começar no ponto ideal, só que o solo vai ficando seco, tu não para o serviço, né? Se precisar passar um trilho ou uma plana depois, passa, mas resolve. O benefício da escarificação vai ser muito maior, não tem nem dúvida. Então, existem algumas opções aí. Eu estou, nessa primeira conversa, te fazendo várias provocações, né? Não estou definindo nada e tudo ao mesmo tempo, o cara fica provocando, né? Eu vou pegando alguns ganchos do que tu fala aí e te botando pulgas atrás da orelha. Mas o objetivo é mais ou menos esse mesmo, nessa primeira conversa. Além de eu entender a realidade de vocês, eu já começar a provocar algumas coisas que eu mudaria se tivesse eu coordenando, se tivesse eu orientando o negócio que vocês estão tocando, né? Então, acho que para esse primeiro momento, Cadinho, acho que foi de grande valia. Eu te agradeço a atenção, a disponibilidade aí, as trocas de informações. Vamos marcar uma próxima conversa, esperar mais uns dias para que tenha o resultado final da colheita do arroz, que hoje a gente fez uma estimativa, mas está muito próxima da realidade, e da soja, que a gente já tenha também algum número para que a gente possa ter um pouco mais de certeza nas coisas que a gente está avaliando. E nesse meio tempo tu vai juntando esse quebra-cabeça das provocações que eu te fiz aí, ver o que realmente dentro da realidade de vocês é possível de fazer, e daí traz algumas demandas para que a gente possa fazer ao contrário daí, na próxima reunião, mais tu me pergunta mais do que eu. Hoje eu precisava entender o negócio, por isso que hoje eu fiz muito mais um papel de entrevistador do que propriamente de mentor, né? Mas é necessário, porque sem esse entendimento do negócio, aí, sem esse histórico que tu nos passou aí, não tem como a gente ajudar sem nem conhecer, né? E nesse caso específico, como a gente não vai fisicamente na propriedade, mais importante ainda que esses relatos sejam feitos e que principalmente eu consiga anotar aqui para deixar registrado, para facilitar a nossa compreensão e principalmente a nossa interação e atuação junto ao negócio de vocês. Tá? Não sei se tu quer fazer alguma pergunta específica, alguma parte dessa nossa primeira conversa. A palavra está contigo, mas da minha parte eu te agradeço enormemente. Para mim foi de grande valia e percebo aí que tem pontos para a gente avançar e já fico empolgado para fazer uma nova conversa aí que vai ter bastante coisa para a gente seguir evoluindo. Não, eu acho que deu para te passar bem as informações aí, e conforme surgir alguma outra dúvida, a gente vai conversando, daqui a pouco em tempo, para a próxima reunião. Uhum. E vou puxar algumas coisas aí que já estavam nos planos para essa safra seguinte. Vamos ver o que é válido para encaixar aí, para mudar, né? Para a gente conseguir melhorar mais. Mas te agradeço também muito pela atenção, até por ser mais exclusivo agora, né? E eu acredito que vai servir bastante por ser personalizado para a nossa propriedade, né? E é muito válido isso aí, com certeza. Não, show de bola. A intenção é justamente essa. E eu estou escolhendo a dedo alguns alunos do curso que eu vi que, primeiro, que estavam interagindo mais e, principalmente, que estavam pondo em prática as coisas. Então, como eu disse lá no início, é uma maneira também da gente retribuir a confiança de vocês ao adquirirem o curso, a fazerem parte dessa primeira turma, né? E é uma possibilidade, inclusive, de validar as coisas do curso lá, para a gente ver que realmente é possível que aquilo que a gente procurou passar lá seja multiplicado de fato. Aquela máxima que eu gosto de dizer, que conhecimento dividido se multiplica, vocês, felizmente, estão me provando que é possível que ele se multiplique mesmo e que a Pedra Moura está conseguindo cumprir com a sua missão, que é difundir essa questão dos sistemas de produção integrado em terras baixas. Então, fico feliz, te agradeço a atenção e o carinho e vamos com certeza continuar fazendo esse tipo de serviço em conjunto aí, procurando se ajudar mutuamente, aprendendo em conjunto, tá?
Mais uma vez, fica à vontade de me mandar as perguntas no direct ali, aquelas trocas de informações que a gente faz. Se eu não te responder como eu fiz recentemente, tu já pode ter certeza que eu estou guardando o assunto para surgir na reunião. Tá? Tá certo, então, Fabrício. Show de bola, valeu. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Até mais. Um abraço. Até mais.